Olá, pessoal. Meu nome é Juliana Mene. Eu sou coordenadora do Avalie e Realize. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma entrevista para a nossa amostra de profissões. A nossa convidada de hoje é a Sarah Kane. Ela é consultora de imagem, formada em vários cursos ligados a estilo, organização, criação de vitrines estratégicas, araras, looks, maquiagens e outros. Ela também é criadora do curso Criativa. É responsável pelas vitrines e visual de um brechó e ainda é palestrante. Sara, primeiramente eu quero te convidar, né, para se apresentar para a gente, explicar melhor sobre quem você é e te agradecer por ter aceito o nosso convite, ter encontrado um espacinho na sua agenda. E eu tenho certeza que não será em vão, será um momento muito precioso e uma oportunidade para explicar sobre a sua profissão para os jovens que ainda não conhecem sobre o que é essa área de consultoria de moda, né? Que é algo diferente. Geralmente as pessoas conhecem mais como estilista, né? O pessoal lá da área de vitrine, das lojas, enfim. Mas a consultoria de moda dificilmente é divulgada. Então, eu vou te dar a oportunidade primeiro para se apresentar e depois a gente vai conversando um pouquinho sobre o que é a profissão. Fica à vontade. Ju, muito obrigada. Boa noite para você. Eu queria agradecer muito por esse convite, porque para mim assim é uma honra falar sobre a minha profissão, sobre a consultoria de imagem, porque realmente é uma profissão recente que está se popularizando, começando a se popularizar agora, mas muita gente ainda não conhece. Então é sempre uma honra para mim poder, né, falar mais sobre a minha profissão. E boa noite a todos que estiverem vendo essa gravação posteriormente. Então, eu sou carioca, sou aqui do Rio de Janeiro, moro aqui no Recreio, meninas. E a consultoria de imagem, ela entrou na minha vida um ano antes da pandemia. Em abril de 2019, né, eu conheci a consultoria de imagem pelo Instagram, vendo uma menina que estava passando pelo processo de consultoria de imagem e ela foi contando, né, sobre a consultoria, como ela estava empolgada, como aquilo estava sendo transformador. E aí eu falei assim, gente, é possível trabalhar com moda sem ser estilista? Eu achei aquilo sensacional, porque na minha cabeça só era possível trabalhar com moda se a gente tivesse que montar uma roupa, fazer uma coleção. E aí aquela nova profissão se abriu para mim, né, com a fala daquela menina. E já me apaixonei no ato. Dali eu já comecei a pesquisar pela internet o que era consultoria de imagem, onde eu encontrava cursos. Há 5 anos atrás, estava bem mais difícil, assim, pouquíssimos cursos, a maioria em São Paulo, a gente sabe que tudo começa muito em São Paulo, né? Cursos, novas profissões, vem muito de lá. E eu consegui um curso que era aqui, de uma professora que também era carioca, na Estilo Rio, maravilhosa. E aí eu iniciei o curso de consultoria de imagem. Há 5 anos atrás, e foi amor à primeira vista, fui me envolvendo cada vez mais nessa profissão. E já no decorrer, né, dos estudos, eu já comecei a divulgar, porque é um curso mais curto, né, é um curso de 2 meses, intensivo de 2 meses, e aí eu já fui começando a divulgar, e logo assim que eu terminei o curso, eu já tive a minha primeira cliente. Fiquei muito feliz, né? Já tive a minha primeira cliente. E quando eu comecei a atender, eu percebi que não se tratava somente de moda, de técnicas de moda. No meu curso, a professora ela já falava muito disso, porque ela era psicóloga, ela fez uma transição de carreira para a consultoria de imagem, e aí ela foi pontuando muito sobre isso no curso. Mas uma coisa é o curso e outra coisa é a prática, né? Então, eu vi na prática, já atendendo a minha primeira cliente, que realmente não se tratava só de roupas, só de moda. Que eu estava numa profissão que lidava com pessoas. E, principalmente, o centro de tudo, o foco de tudo é a imagem, que vai muito além, né? Você até estava falando do nome que as pessoas dão para a profissão, né? Falou personal stylist, consultora de moda. E o nome da profissão, consultora de imagem, já fala muito sobre ela, porque realmente a gente lida com a imagem das pessoas,
que é algo muito delicado, que é algo muito individual, que um consultor de imagem ele tem que ter isso em mente. Então, a gente trata ali também, né, ao longo do processo da consultoria, da autoestima, da confiança, do autocuidado. Então, isso faz toda a diferença, essa percepção. Então, quando na primeira cliente, eu entendi isso, eu já fiz um curso de psicologia positiva e não parei mais de estudar. E aí foi indo, com cada cliente era um curso diferente. Então, eu ia vendo as necessidades da cliente e ia, né, atrás de novos cursos. Por não ser a consultoria de imagem, ela não tem uma faculdade, não tem essa parte acadêmica. Então, você faz o curso, você termina o curso, então é sempre necessário que você se aprofunde em outros cursos para você realmente ficar uma profissional completa, poder realmente atender todas as necessidades do seu cliente. E hoje em dia, atualmente, né, além da consultoria de imagem com o cliente final, eu também presto serviços. Comecei prestando serviços para alguns brechós, eu fiz outros cursos relacionados a lojistas, e hoje eu atuo num brechó fixo, já vai fazer 2 anos que eu atuo, aí sim é mais moda do que tanto relacionado a pessoas. Aí sim, no brechó você trabalha muito com produção de looks, com vitrine, com organização de loja, e com um atendimento mais personalizado também. Mas aí o foco é muito mais moda do que realmente, né, a parte da imagem da pessoa, né, quando é um atendimento individual para um cliente. Uhum. Que legal. E na sua adolescência, assim, como era? Você tinha um bom nível de autoconhecimento? Ao terminar o ensino médio, por exemplo, você conseguia perceber, assim, que características você tinha e que fazia muito sentido para alguma profissão? Você disse que a área de moda, né, a consultoria de imagem, de moda, veio bem recente. Mas nessa época, assim, próximo do ensino médio, como foi essa escolha, essa fase de escolha da profissão relacionada ao seu autoconhecimento? Foi bem difícil, Juliana, essa parte da escolha foi bem complicado para mim. Por quê? Eu sempre gostei de moda, sempre gostei desse universo, desses assuntos, sempre me interessou. Só que eu ouvia demais, né? Eu venho do subúrbio do Rio de Janeiro. E aí eu ouvi o quê? Moda não é para você. Moda é para gente rica, moda não dá dinheiro, esquece isso. Então, eu fui abafando esse desejo realmente de moda. E há 20 anos atrás, a gente não tinha o acesso à informação que a gente tem hoje. A gente não tinha a Juliana trazendo aí tantas profissões diferentes para a gente. Então, a gente ficava muito vendida, né, às profissões tradicionais ou algumas que a gente via, que alguém falava na televisão, a gente ficava muito vendida a isso. Então, eu fiquei muito perdida quando eu entrei no segundo grau e eu já tive que começar a pensar sobre a profissão que eu queria seguir, né? E aí, eu lembro que nessa época, o que começou a acontecer? Perto do bairro onde eu morava, começou a ter uma crescente de cursos de enfermagem. Teve vários. E aí, meu pai falou assim: faz enfermagem, você gosta tanto de pessoas, né, de cuidar das pessoas. Eu sempre tive essa característica muito perceptível. Eu percebia isso e as pessoas também. E aí ele ficou falando, faz enfermagem. Eu falei assim, realmente, eu gosto de pessoas, então vou para a área da enfermagem. Fiz o curso, concluí, atuei 6 anos na área da enfermagem, como técnica de enfermagem. E aí resolvi sair, casei nesse meio tempo e meu marido me incentivou a fazer direito. Sempre muito vulnerável às opiniões de outras pessoas, né? Isso ocorreu muito comigo. E, mais uma vez, eu falei a mesma coisa para o meu marido, quando ele me incentivou, não, vamos fazer uma parte acadêmica, vamos para a faculdade. Aí eu falei, eu quero, mas eu quero fazer moda. Mas moda? Ai, meu Deus. Aí, não, faz direito. Fiz direito, fiz até o 4º período, estagiei e acabei trancando a faculdade. Trabalhei em outros serviços, até que, quando eu vi o vídeo dessa menina, estava no período que eu estava estudando para concurso, até fiz vários concursos, e aí eu vi o vídeo
foi quando eu me deparei com a consultoria de imagem, que aí foi o que eu falei para você, né? Eu falei, nossa, eu tenho como trabalhar com a consultoria de imagem sem ser como estilista, que era outra coisa também que eu ficava muito na minha mente. Eu falava assim, poxa, como que você... Eu gosto de moda, mas eu não sei desenhar, eu não tenho habilidade de costura. A minha mãe é costureira, mas essa não passou para mim, essa genética, infelizmente. E aí eu ficava assim, poxa, como que eu vou, né, atuar como estilista se eu não gosto de nada disso? Até que se apresentou a consultoria de imagem para mim. Mas eu lembro que foi uma trajetória bem complicada essa minha definição. Uhum. E isso é algo bem comum, né? Não sei se eu posso dizer, a maioria dos adolescentes vivem isso, né? Mas grande parte deles vive esse dilema, essa dificuldade na escolha, né? O que que eu vou fazer? Quem sou eu? Quais são as minhas habilidades, né? Então, você não viveu essa experiência sozinha, né? Que alívio. É. Mas que bom que mesmo tendo experimentado a parte ruim desse processo, né? Hoje você é uma mulher bem-sucedida em uma área que você se identifica e que desde lá de trás você já percebia que já tinha habilidade, já te fazia parte do seu projeto de vida, né? Já era algo que você queria construir. Mas até então você não tinha força, entre aspas, né? Para seguir adiante, até por falta de informação, né? A informação, assim, é primordial. Então, assim, o que você está fazendo pelos jovens, o canal é muito importante mesmo, porque existem muitas profissões desconhecidas do grande público e que o jovem, ele vai se identificar com as habilidades, com as características, né, que a gente está falando aqui, e que, às vezes, ele não consegue se encaixar em profissões que é mais conhecida, que a maioria conhece, as tradicionais. Então, Sara, explica para a gente o que faz o consultor de moda, de imagem, né? Quais são as possibilidades de campo de trabalho nessa área? Explica para a gente, assim, na prática, como é a atuação desse profissional. O consultor de imagem, ele atua, né, com o foco em auxiliar a cliente a alinhar a imagem dela percebida com a imagem dela desejada. Vou explicar melhor o que é a imagem percebida, o que é a imagem desejada, né? A imagem que ela se percebe, não só que ela se percebe, mas que o outro percebe ela também. E o desejo dela de imagem, que ela fica ali na mente dela tentando alcançar e ela não consegue. Então, o consultor de imagem, ele entra para unir, né? Vamos dizer que aqui é a imagem percebida, o ponto A, e aqui é a imagem desejada, o ponto B. E o profissional, né, o consultor de imagem, ele vai chegar nesse pontinho aqui para trazer a cliente. Eu vou dar um exemplo, que eu acho que o exemplo é ótimo, que deixa tudo bem claro. Então, Sim. vamos dizer, sempre, né? Vamos dizer que chegue uma cliente para mim e aí fale assim, Sara, olha, eu estou numa empresa, já trabalho lá há 2 anos, consegui agora uma promoção e do cargo de profissional, funcionária comum, eu consegui uma gerência, consegui um cargo de direção, quero passar uma imagem mais confiante, com maior autoridade, não sei como chegar até essa imagem. E aí é que entra o consultor de imagem nessa história. Por quê? Ela se percebe de uma maneira, os outros percebem ela de uma maneira, numa posição X, e agora ela tem que ir para uma posição Y. Então, ela quer essa mudança de chave, ela quer essa mudança de imagem, e o consultor, através das técnicas, aí entra, né, as técnicas que a gente aprende no curso, a parte da moda, mas sempre com um olhar muito individual à necessidade de cada cliente. Isso é importantíssimo, cada cliente é único, e aí é o olhar sensível do consultor de entender a realidade daquela cliente, a realidade de transporte, econômica, personalidade. Então, tudo isso é avaliado através de vários exercícios que a gente faz com a cliente. A gente faz um exercício, um questionário, depois a gente faz um exercício de imagem, para a gente poder confrontar isso tudo para chegar na imagem
desejada da cliente. E a gente vai auxiliando, né? Vai fazendo um autoconhecimento, realmente é um processo de autoconhecimento, quando a gente passa pela consultoria de imagem, porque aí você vai entender qual o seu estilo, qual é a imagem que você quer transmitir para as pessoas, porque vamos dizer que essa cliente, ela seja uma pessoa super tímida, e ela precisa passar uma imagem de muita força. Então, a gente consegue, através da ferramenta roupa, né, cabelo, penteado, acessórios, trazer essa força que ela precisa na imagem dela. E aí entra toda essa parte da consultoria de imagem, que é realmente uma transformação, mas sempre respeitando a individualidade da cliente, as características dela, o que ela deseja mudar, o que ela deseja permanecer, porque, Juliana, tem uma coisa muito interessante nesse processo, né? A informação e o conhecimento, que são coisas diferentes, apesar de serem parecidas, né? Normalmente as clientes, elas já chegam com muita informação de moda, que todo dia a gente é bombardeado com informação de moda. A gente abre o Instagram, é notícia de moda, a gente vê um programa na TV, então é o tempo todo com uma bagagem de informação muito grande. Agora, o conhecimento é totalmente diferente, porque a informação, ela é plural, ela é para todo mundo. O conhecimento é específico. Então, o consultor ele vai fazer essa parte do específico. Ele vai avaliar aquela cliente, vai entender o que realmente é necessário para ela, o que é necessário dela fazer. Então, ele vai trazer o conhecimento de cor para a cliente, da silhueta da cliente, do estilo da cliente e do que ela precisa, o que ela precisa transmitir naquele momento. Você pode passar também 2 anos, 1 ano e tudo mudar e ela precisar, né, também, como a gente fala, repaginar a imagem dela para um novo desejo de imagem. Isso ocorre também. Então, é isso que a gente faz, né, em poucas palavras, o consultor de imagem. Nossa, que interessante. Realmente brilhante essa profissão e útil, né? Não Muito, é, não é, não é bobagem, é útil, sim. é muito. Legal. E transformar. Então, a gente vê um processo de transformação, é transformar realmente a mentalidade. Então, é muito gratificante quando a gente chega no final da consultoria, que a cliente chega e fala assim, não uso isso, não uso tênis. Já chegou assim, uma cliente fala assim, não gosto de tênis, não uso tênis. E conforme vai passando a consultoria, ela consegue achar o tênis para ela. Ela, Sara, olha, estou usando tênis agora. Mas não é qualquer tênis, não é aquele tênis que está todo mundo usando. De repente, é um tênis específico que ela viu, que ela se Aham. adaptou, que ela gostou, que teve a ver com ela. Isso que é interessante da consultoria de imagem. Achar ali o que realmente representa aquela cliente. Não ficar sendo guiada pelas informações que somos todos bombardeados diariamente. Cada informação que você vê é uma diferente. Então, pode isso, não pode aquilo. Na consultoria, a gente não trabalha com pode ou não pode. Na Uhum. verdade, a gente pode tudo. A gente vai adaptar para ela. Sempre adaptar. É sempre liberdade. Não aprisionar ela em estereótipos. Que legal, bem bacana. Como você avalia as condições atuais de mercado para essa área profissional? Especificamente a parte de brechó, eu percebi que até um pouco antes da pandemia, não foi nem na pandemia, acho que um pouco antes já havia um pouco com essa pegada, muitas pessoas fazendo essa venda online. Não sei se você percebeu isso. Mas, no geral, assim, independente de brechó, você percebe que essa profissão, ela, ela tem grandes chances, assim, de dar certo no Brasil? O que você vê, assim, sobre o mercado de trabalho para ela? Sim, a consultoria de imagem ela está em ascensão, bastante, principalmente agora ela está bem popular, bem conhecida, né? Antigamente, há 5 anos atrás, foi rápida essa ascensão, porque quando eu comecei o curso, que eu comecei a divulgar, ninguém entendia nada que seria consultoria de imagem, a gente tinha que explicar várias vezes, né? As pessoas entenderem a importância, e hoje não, as pessoas já procuram
sabendo o que é uma consultoria de cores, sabendo o que um consultor faz. Então, realmente uma profissão que está em ascensão no mercado. Antes, quando eu tive muita dificuldade em achar um curso, hoje não, você acha vários cursos, e isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo, né? Então, o profissional que está entrando hoje, o jovem que vai estar entrando hoje, ele tem que estar atento para a escolha de bons cursos. Esse seria um conselho primordial que eu daria. E é um mercado ótimo, principalmente para aquele jovem, para aquele profissional que é atento às oportunidades. Porque como a consultoria de imagem, você consegue atuar em diversos campos, então você tem que estar muito atento. Então, um consultor de imagem, ele pode atuar com o cliente final, né? Você empreender e você fazer a sua cartela de clientes, você pode atender lojistas, então aí abre um leque enorme de lojas que você pode fazer parcerias, você pode trabalhar com brechós, você pode trabalhar em óticas, né, dando, o formato de rosto, né, sugerindo ali os formatos de óculos, fazer parcerias com cabeleireiros, com maquiadores, tudo vai depender da área que você, dentro da consultoria de imagem, você faz o curso, mas para onde você quer caminhar. Isso sem falar também dessa parte toda do autoconhecimento, da autoestima, que também é um outro campo de atuação que você pode estar indo. Dar aulas, fazer cursos, criar seus cursos. Então, para o jovem, assim, eu acho muito interessante, ele está muito antenado, ele está muito realmente ativo e atento às oportunidades. E na prática, por exemplo, digamos que esse profissional ele preste serviços para uma loja, ou seja, funcionário de uma loja de roupa, por exemplo. Na prática, assim, o que ele poderia fazer ali? Se ele trabalhando para a loja? Isso. Para uma loja, ele pode estar atuando na parte de produção de looks, né, montando vitrines, organizando aquele ambiente para ficar mais atrativo, mais desejável para o cliente que vai na loja. Ele pode estar dando um atendimento personalizado, ele pode estar trabalhando em momentos de datas comemorativas, como vem o Dia das Mães, né? Então, fazer parcerias para atendimentos específicos, né? As lojas, normalmente, essa época, eles trabalham muito com sorteios, muito com esse tipo de parceria. Pode estar atuando também nas mídias. Hoje em dia, né, as lojas elas precisam alimentar muito as suas mídias, divulgar. Então, o consultor de imagem ele pode estar fazendo todo esse trabalho das redes sociais, trazendo informação correta, trazendo uma informação embasada sobre moda, e isso vai enriquecer muito a loja, a parceria que ele estiver fazendo, que ele estiver se propondo. Então, essas são as atuações que ele pode estar atuando dentro de uma loja. Olha quanta informação importante, né? Porque o jovem tem a oportunidade de ouvir, entendendo o que é a profissão, não apenas de forma teórica, mas visualizando o que seria na prática, né? E eu, com a sua fala, eu vejo assim também que você teve a oportunidade de se formar e já atuar na área, né? Na área de empreendedorismo, né? Você teve essa possibilidade, mas de uma forma geral, fica aqui uma dica para os jovens também, que muitas vezes fica como eu posso dizer, uma expectativa de, se eu não conseguir entrar no mercado de trabalho já diretamente como consultor de imagem de moda, eu não aceito o emprego. E às vezes ele está até precisando, né? Quando, na verdade, ele pode entrar como vendedor, tudo bem, eu sei que nem todo mundo tem perfil para certas funções de trabalho. Desculpa. Mas, se ele tem interesse nisso, ele tem que entender que ele pode começar ali por cargos, eu não vou dizer menores, né? Porque não existe profissão menor do que outra, mas vamos colocar abaixo do que ele espera, né? Talvez seja um termo adequado. Como vendedor, ou como, se eu não me engano, o nome é vitrinista, né? Vitrinista. Hoje em dia é muito usado o visual merchandising, mas conhecido também como vitrinista.
Uhum. Essa semana mesmo, procurando vaga de emprego para auxiliar uma amiga, eu vi que tinha várias vagas de emprego para vitrinista, né, oferecidos pela Prefeitura do Rio. Então, às vezes, a pessoa não quer começar ali por essas funções, onde, na verdade, ali ela está mostrando o seu trabalho, né, mostrando quem ela é, quão competente ela é nas suas funções, e podendo ali apresentar para sua chefia, para seus colegas de trabalho, o conhecimento além daquilo que ela tem, né? E novas oportunidades dentro daquilo que ela espera podem surgir, né? Então, eu acho que os jovens também devem pensar um pouco sobre isso. Estou dando só um exemplo dentro da área de moda, mas isso no geral, né? É lógico que é muito mais fácil, entre aspas, né? Quando você faz tem a possibilidade de ir galgando e mudando de funções dentro da área, né? Por exemplo, o vendedor, o estoquista, o outro que você falou que agora eu esqueci o nome, até chegar ali, né? Ou de repente você se oferece como a outras coisas que você percebe que aquela loja não tem. Opa, peraí, eu posso oferecer aqui essa consultoria, ou de repente essa questão aí do auxílio lá no Instagram, né? Você se oferece como algo que vai ser importante para aquela empresa crescer e que eles não tinham pensado, que eles não tinham ainda desenvolvido. Opa, peraí, esse funcionário é muito mais que um vendedor, é muito mais do que um estoquista, ou muito mais do que um vitrinista, enfim. Então, ali as oportunidades vão crescendo, né? Então, é isso. Achei bem bacana. Muito, você falando da questão do vendedor, é assim, um diferencial imenso o vendedor que ele adquirir essa habilidade da consultoria de imagem. Se ele, de repente, não se formar como um consultor de imagem, mas fazer outros cursos relacionados à moda, até o visual merchandising, né? Porque o vitrinista, antigamente, ele só realmente cuidava da vitrine, por isso o nome. O visual merchandising, ele já cuida da vitrine, mas ampliou ali a área de atuação do vitrinista. Então, ele cuida também da parte interna da loja, de todas as áreas, ele passeia por todas as áreas. Então, se o vendedor ele tem esse conhecimento, ele é totalmente diferenciado dos demais. Então, ele vai ter um atendimento muito personalizado, ele vai agregar muito mais àquela loja, e realmente a chefia, e se for uma loja ainda de grande porte, ele com certeza vai escalonar. Sem dúvida. Vai ser um currículo muito, muito em destaque ali, né? Uhum. Não tem como. Vendedor extra, vendedor plus, enfim. Não Verdade. tem como ele não ser valorizado de uma forma diferenciada. Com relação ao curso, né? Os cursos que você falou, você fez como se fosse o principal ali, né? A base da área de consultoria de imagem, e depois você fez outros, né? Esse principal, assim, qual que tem algum nome específico, que é um nome em comum, onde todos os que oferecem esse tipo de curso, eles têm esse nome, ou são nomes similares? Qual o tempo de curso, o tempo de duração, mais ou menos? Como é que funciona isso? Então, os cursos que eu diria é primordial para você ser um consultor de imagem é o curso de consultoria de imagem mesmo. É esse nome, você pode jogar no Google, vai vir vários cursos de várias escolas. O tempo de duração depende de uma escola para outra. Hoje em dia tem cursos online, cursos presenciais. Então, você vai escolher o que você se adapta melhor, né? E normalmente tem a duração de 1 mês ou 2 meses. É normalmente essa faixa de duração do curso. Tem as cargas horárias e tudo mais, mas é imprescindível que o jovem que esteja buscando, né, que esteja procurando um curso de consultoria de imagem, fique atento à grade curricular. Então, olha direitinho a grade, o que eles estão te oferecendo, né? É muito importante que passe por todos os aspectos de estilo, né, do autoconhecimento, das cores,
da silhueta, então, da parte também de compras, produção de moda, que é o personal stylist. Então, vê bem a grade, compara a grade de um curso para o outro, para você poder escolher, definir qual é o melhor curso para você. Então, esse é o curso básico. Aí você vai se formar como consultor de imagem. Como eu falei, não tem ainda, que eu acho que futuramente deve ter, uma faculdade de consultor de imagem. Hoje em dia a gente só tem moda, que é o designer de moda no Brasil, que é muito focado em produto, é muito focado em roupa, em coleções de moda. E a parte de consultoria de imagem só existe cursos. Então, você pode ir se especializando depois, se aprofundando no que você tiver mais interesse. Então, os outros cursos vai depender exatamente para onde você quer se direcionar. Então, se você quer trabalhar muito com a parte de lojistas, né, você quer prestar serviço para empresas, então eu já indicaria fazer um curso de visual merchandising, de produção de moda. Produção de moda é uma outra carreira também dentro da moda, porque trabalha com a parte de fotografia, né, de você poder criar todo aquele cenário para o fotógrafo poder tirar os modelos. Então, é a produção de moda mesmo, não só fotografia, mas desfiles, revistas, está muito ligado a essa parte. E você pode querer, não, Sara, eu quero só atender clientes individualmente, fazer esse atendimento em particular. Aí eu já indicaria, logo depois que você fazer a consultoria de imagem, o curso de psicologia da imagem, né, para você entender que você vai estar tratando da imagem. Porque às vezes a gente vem muito eufórico, eu amo moda. E aí, quando você entra no curso e quando você atende a primeira cliente, aí você fala assim: não era isso que eu estava pensando, porque você vai estar lidando com dores da cliente com relação à autoestima, com relação à imagem, e, como eu falei, é um serviço muito delicado, que a intenção é a cliente sair dali com a imagem dela, com a autoestima dela muito elevada. E dependendo de como você conduzir todo esse processo de consultoria de imagem, se você conduzir de uma forma errada, você pode piorar a situação dela com relação à imagem. A autoestima. Bacana, bacana. De repente, alguém até possa pensar, né? Poxa, só 1, 2 meses? Então é um curso muito fraquinho. É um curso fraquinho se você ficar só naquilo ali, né? E não se desenvolver como pessoa, como profissional. E, na verdade, em todas as profissões, eu incentivo a educação continuada, né? Ninguém é um profissional tão bom que não seja suficiente, que não seja necessário estudar para se aprimorar, para se aperfeiçoar, para ver o que tem de novo, né? Ficar estacionado nunca é bom, né? Então, como você falou, a partir dali o profissional vai identificar a área que ele se identifica, que ele vai se perceber melhor ali, né, para trabalhar, e continuar estudando, né? Porque aí, quando ele escolher a área que ele vai se dedicar mais, ele vai estudar mais o curso e vai procurar mais e mais e mais, e o aperfeiçoamento vai vindo. E se porventura, ainda assim, com todos esses cursos, ele sentir necessidade de um curso superior, aí também vai depender dessa escolha. Pode ser, sim, ou de repente o design de moda, para agregar a isso que você falou, ou de repente a administração, se ele acha necessário para conduzir, ou de repente os cursos do Sebrae, né, para ajudar ali a desenvolver ali o seu próprio negócio. Tem tantas possibilidades, né, a partir dos cursos, e desvincula um pouco essa necessidade de curso técnico e superior, porque muitas pessoas se apegam a isso, mas existem outras possibilidades no mundo de profissões, né? Agora, o que tem que ser bem focado é isso, a gente não pode deixar de estudar. É verdade. E a cadeia de profissões que envolvem a moda é muito vasta. Muito vasta. A gente, como eu falei, né, há 20 anos atrás, a gente resumia a moda só ao estilista. Moda, estilista. Mas a cadeia é muito grande. Então, você tem o estilista, você tem o costureiro, o alfaiate, eles são
importantíssimos nessa cadeia da moda, né, de profissões da moda. Então, você tem ali, como eu falei, o visual merchandising, você tem o figurinista, que é outra profissão assim incrível ligada ao mundo da moda. Você tem um profissional específico também dentro do ramo da moda, que é o profissional que só estuda as tendências, as próximas tendências, que se chama Cool Hunter. Então, ele analisa toda uma sociedade, todos os movimentos sociais, tudo que está acontecendo, para já falar o que vai ser tendência daqui a 5 anos para frente. Então, assim, são profissões interessantíssimas que estão todas ligadas ao mundo da moda. Interessante, nunca ouvi falar. Que legal. E que habilidade você considera imprescindíveis para um profissional da área de consultoria de imagem? A habilidade imprescindível, eu diria, a escutativa. Você ter uma escuta muito apurada do cliente, né? Porque ele vai te trazer várias coisas e você tem que estar muito atento, porque quando chega um determinado momento na consultoria, ele mesmo vai esquecer daquilo que ele falou, e aí você vai voltar naquele ponto, vai falar assim, olha, quando você chegou, no primeiro atendimento, você trazia isso, e hoje você superou. Isso não existe mais. Olha que legal, olha que você está se permitindo, né, experimentar, fazer. E aí a cliente, nossa, é mesmo. Mas se você não lembrar, se você não estiver muito atento ao que a cliente está falando, isso pode se perder. Então, tenha escutativa, seja um profissional atencioso e atento, né, atento às ferramentas que a gente usa dentro da consultoria de imagem, porque a cliente ela vai te passar, mais uma vez, a gente passa um questionário, né, para cliente que tem umas perguntas muito interessantes e depois a gente faz um exercício de imagem com essa cliente. E, normalmente, quando a gente confronta um exercício com o outro, a gente vê que tem muita diferença. Então, às vezes, está escrito uma coisa no questionário que, quando ela traz na imagem, ela traz o oposto. E ali você tem que ir decifrando, né, o que realmente a cliente quer, porque às vezes nem ela entende. E aí, naquela conversa, naquele bate-papo, naquela questão de decifrar, a gente chega no denominador comum. Então, é muito interessante. Então, ser um profissional atencioso com a cliente e atento. Então, eu diria que esses 3 pontos, de ter essa escuta ativa, de ser atencioso e atento, são importantíssimos. Até porque eu vim dessa escola da psicologia positiva e trabalha muito essas questões. Uhum. E essa consultoria, ela tem um tempo aproximado ou depende do cliente? A minha, no caso, depende muito da cliente. Normalmente, eu vou fazendo de acordo com a possibilidade da cliente. Porque quando eu resolvi fazer a consultoria de imagem, eu não só fiz por conta da profissão, mas também por uma missão. Eu quis muito poder trazer a consultoria de imagem para quem não tivesse acesso. E aí eu tento facilitar ao máximo para que todas as mulheres possam passar por esse serviço. Então, eu vou indo muito de acordo com as possibilidades da cliente. Então, tem clientes que isso é muito rápido, a gente consegue fazer isso em menos tempo, em 6 meses, em 4 meses. Tem outras que duram mais um pouquinho, e aí eu vou indo no ritmo da cliente. Mas é uma particularidade dos meus atendimentos. Tem profissionais que trabalham já com tempo determinado, e isso já é tudo muito amarrado, né, na proposta de trabalho enviada ou no contrato. Tá. E quais são os aspectos positivos e negativos dessa área de atuação? Aspectos positivos e negativos, eu diria que, no caso do positivo, com relação, no meu caso, que empreendi logo, assim, que fiz a consultoria, né, eu fui para essa parte empreendedora, porque, como eu falei, você pode já logo se atrelar a uma empresa, a uma loja. Então, eu fiquei um bom tempo somente atendendo cliente. Então, o aspecto positivo é a questão da flexibilidade de horário, da liberdade geográfica que você tem, né? Então, eu diria esses 2 pontos muito positivos quanto profissional de você ter isso. Mas, com relação à atuação da consultoria de imagem,
é a transformação, o impacto que você gera no cliente. É muito, muito gratificante você chegar no final da consultoria e aquela cliente, você vê aquela cliente realmente fazendo coisas que ela não se permitiria ou que ela nem pensaria em fazer se ela não passasse por um processo de consultoria de imagem. Uhum. E o Certo. negativo, não falei do Ah, negativo, é? Verdade. a parte do negativo, que para mim, na verdade, eu gosto tanto da minha profissão, graças a Deus, que realmente ver um aspecto negativo é difícil. Mas o negativo seria a renda variável. Também, mais uma vez, falando do meu caso em si, por conta de atender clientes, né, de ser esse atendimento de clientes, então você fica com a renda bem variável. Então, seria mais essa parte econômica mesmo, que eu traria como aspecto negativo. Então, aí vai entrar muito da organização do profissional, dele se organizar financeiramente, dele saber administrar suas finanças e ter esse pé no chão com relação a uma renda mais variável. É verdade. Esse ponto aí, ele é algo em comum para qualquer empreendedor, né, de qualquer área. Uhum, com certeza. Certo. Com relação à proposta de consultoria, assim, como você elenca todos os serviços, como funciona? Porque é algo diferente, né? Por mais que as pessoas achem interessante o que você divulga e tudo mais, como você elenca, assim, o que faz parte daquilo que ela vai pagar, assim, quando ela vier te contratar? Normalmente, quando a cliente vem fazer o fechamento, né, do serviço da consultoria de imagem, eu envio um PDF, no meu caso, com todas as informações da consultoria de imagem. No meu atendimento, ela pode fazer tanto a consultoria completa, como serviços avulsos. Ou só contratar o serviço de cores, ou só contratar o serviço de estilo, ou de compras. Então, todos os serviços que eu tenho numa consultoria completa, ela pode adicionar também avulso, caso ela queira, caso ela deseje. Então, a partir do momento que a gente conversa pelo WhatsApp, faz todas aquelas tratativas pelo WhatsApp, ela definiu o que ela deseja, aí eu vou passar o PDF, que vai com todas as informações do que ela tratou, do que ela deseja. Aí vai ali escrito o que é a consultoria, qual o objetivo, as etapas, vamos dizer que ela fecha a consultoria completa, vai estar ali elencado todas as etapas, quais são as etapas, quais etapas são online, quais etapas são presenciais, e vai ter também na proposta os valores e as formas de pagamento. Tudo assim, a gente conversa bastante pelo WhatsApp, definimos tudo, aí eu trago tudo escrito num PDF, num arquivo, porque é algo muito importante para a cliente, a gente ter esse documento, nessa documentação, é um respaldo para a cliente e para a gente também, porque fica tudo registrado do que vai ser feito no passo a passo. É bom explicar, né? Porque as pessoas começam até a se interessar pelo seu serviço mesmo, a partir desse momento de oportunidade de você explicar da profissão, podem surgir possíveis clientes também, né? Claro, claro. Estou aberta, horários disponíveis. Isso. Então, a respeito da jornada de trabalho, Sara, nós sabemos que todo profissional empreendedor tem essa liberdade para definir seu próprio tempo, né? E muitos encontram, inclusive, dificuldade para administrar o pessoal do profissional por conta dessa liberdade de tempo, né? E, mas não tem um padrão definido, né? Então, cada um administra da melhor forma, da forma que convém. No seu caso, como você lida com essa gestão do tempo relacionada à sua profissão? A gestão do tempo, a gente realmente tem que ser muito organizado, né? Quando a gente trabalha dessa forma, empreendendo. Então, como é que eu me organizei? No início, eu só realizava os atendimentos. Então, eu estipulei atender de segunda a sexta, na verdade, de segunda a sábado, e aí eu defini os horários que eu estaria atuando. Então, como eu fiz o curso um ano antes da pandemia, até então a minha expectativa era que só seria presencial.
Até o meu curso, ele foi todo direcionado para atendimentos somente presenciais. Com o advento da pandemia, tudo passou a ser online. Então, a consultoria se adaptou muitíssimo bem a atendimentos online. Então, hoje, o meu serviço, ele tem parte online e parte presencial, porque tem serviços que não tem como ser feito pelo online. A gente realmente tem que estar com a cliente presencialmente. E aí, eu defini os atendimentos de segunda a sábado, em horários específicos, defini os horários, para poder estar fazendo o agendamento, fazer tudo certinho. Normalmente, os atendimentos eles têm uma duração de 1 hora, normalmente essa duração do atendimento, e sendo online. O presencial, algumas etapas são mais horas, quando eu vou com a cliente ao shopping. Então, normalmente, a gente passa ali 4 horas juntas, né? De repente, é o período da manhã todo ou o período da tarde todo. Então, vai muito depender da etapa que aquela cliente está dentro do processo da consultoria. Mas é normalmente assim que eu me organizo. E depois que eu comecei a atender, a prestar serviço também para brechós, e agora fixa em um, então todo o meu horário da tarde e um pedaço da noite, eu tenho comprometido. Então, o que eu faço? Quando eu agendo as clientes, ou eu agendo pela manhã, aí eu também já tenho os horários definidos, ou quando eu retorno do trabalho. E aos sábados. Sábado também eu sempre atendo, sem problema nenhum. Certo. Com relação às condutas adotadas por segurança para evitar riscos químicos, físicos e biológicos, essa pergunta ela é padrão para todas as profissões, né? Existem profissões que têm mais riscos químicos, outras riscos físicos, outros biológicos, outras profissões têm de tudo um pouco, outras nenhuma, mas às vezes tem um pouquinho, nem que seja quase nada, mas alguma coisa tem. No seu caso, você percebe que tem algum tipo de necessidade de cuidado em prol da sua saúde mesmo? Sim, E do Juliana, cliente também. eu fiquei até pensando depois melhor sobre essa pergunta. E aí, com relação ao brechó, né, que a gente conversou um pouco sobre, a gente tem sim um cuidado com relação à higiene. Primeiramente, a gente pede, quando chega no brechó, a gente só avalia as peças que estão higienizadas. Então, a gente já pede essa higiene prévia das peças. Se a gente identifica, ou por cheiro, ou tocando nas peças que elas não estão higienizadas, a gente devolve para a fornecedora, pede para ela agendar um outro dia, vir em outro momento com as peças limpas. E mesmo assim, mesmo a cliente já trazendo higienizada, a gente passa as roupas pelo vapor e tudo mais para ter uma segurança nossa realmente que manuseia todas aquelas peças e também das clientes que vão estar adquirindo aquelas novas peças. Então, a gente tem esse cuidado, esse critério bem firme no brechó, né, com relação à limpeza realmente das peças. E com relação à consultoria de imagem, eu fiquei pensando que, né, desse aspecto da segurança, como eu falei, tem alguns atendimentos que são presenciais e alguns atendimentos são realizados dentro da casa da cliente. Então, com o aspecto de segurança sua, né, a gente, assim, vai na casa da cliente, é algo muito íntimo, então é importante que você comunique, até quando você vai a primeira vez, você não sabe com quem você está lidando, então é muito importante que você, quanto profissional, comunique, se você morar sozinho, né, alguém, algum amigo, algum familiar, ao marido, para onde você está indo, endereço, né, tudo certo, fala o tempo que você vai estar dentro da casa daquela pessoa, porque a gente, infelizmente, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, é uma conduta que eu tomo, assim, é tão automático que eu não observei na pergunta como um aspecto de segurança. E depois eu pensei bem, eu falei assim, não, isso é algo que deve ser levado em consideração, porque é uma segurança que eu tenho com relação à minha integridade física. A gente nunca Sim, sabe o que pode acontecer. sim, certíssimo. Faz parte, sim, tem tudo a ver com a pergunta. E que sirva também de cuidado para outras pessoas, porque não estamos falando sobre sermos neuróticos, né? Mas
deixarmos, sim, sob o cuidado de alguém da nossa confiança, informações sobre onde estamos, né? Porque em uma emergência, não necessariamente ligada àquela família, mas de repente no caminho todos nós estamos sujeitos, né? Aquela pessoa de nossa confiança tem até onde procurar, isso é importante, sim, eu faço isso também. Verdade, achei aspecto de segurança, assim. A gente falou um pouquinho no início a respeito do crescimento, né, da quantidade de brechós no Brasil, não só brechós físicos, mas também online, né? Muitas vendas online. O que você observa sobre isso? Assim, qual a importância disso para você? Você acha que é válido, sim, como uma fonte de renda, mesmo pessoas que não têm conhecimento no assunto? Essas pessoas precisam estudar minimamente alguma coisa sobre a moda, a consultoria. O que você poderia falar para essas pessoas que trabalham com isso, mas sem minimamente conhecer uma área profissional dentro da moda, ou venda mesmo de roupas, só simplesmente vendem e não estão preocupadas com isso? Tem alguma coisa assim que você gostaria de pontuar para essas pessoas? Gostaria, sim, de falar da importância do brechó. O brechó é uma outra paixão, além da consultoria de imagem, porque está tudo muito envolvido, né, com relação à moda. O brechó sempre esteve na minha vida. Eu sempre garimpei peças, desde muito nova. Sempre recebi muitas peças das pessoas também. E a importância do brechó, além da que a gente já sabe, da questão do meio ambiente, da sustentabilidade, né, de todo esse discurso já muito conhecido sobre o brechó, uma outra coisa que eu gostaria de pontuar da importância que o brechó tem para todos é da acessibilidade. Então, o brechó, ele traz acessibilidade para todas as pessoas de peças que o público comum jamais teria condições de ter, né, de possuir diversas marcas. Então, o brechó ele faz uma curadoria, principalmente hoje em dia, né, uma curadoria maravilhosa de peças. Né? Tem brechós que são muito selecionados, com peças muito selecionadas, e o público comum consegue estar adquirindo peças de alta qualidade, de marcas incríveis e num preço muito acessível, muito acessível. Então, eu acho essa essa parte do brechó, da acessibilidade, um benefício muito grande que o brechó faz para a sociedade com relação à imagem das pessoas, né? Que não, ele não faz essa segregação. Então, tá ali, muito acessível para todo mundo e as pessoas só terem o trabalho de ir escolher o que elas se identificam. Né? Então, é você fazer com que as roupas também tenham uma vida longuíssima. Então, vai passando de uma para outra, de uma para outra, cada uma dentro do seu estilo, cada uma usando do seu jeitinho. Então, isso eu acho muito importante. E com relação às pessoas que têm o desejo, né, que veem o brechó como uma fonte de renda, realmente eu falo que o brechó ele ajuda a todos. Todo mundo ganha. Quando você monta um brechó, todo mundo sai ganhando. Então, quem vende a roupa ganha, quem fornece a roupa ganha, a cliente ganha e o mundo ganha. Então, você não precisa de nenhum curso específico para você ter o seu brechó, seja online ou seja físico. Mas se você quiser fazer algo profissional, né, se você quiser ter um brechó profissional, aí sim, o ideal é que você procure cursos, não só de moda, mas principalmente de administração, né, da sua empresa, do seu brechó, porque é importante você saber precificar, é importante você saber como dispor as peças, né, de forma muito organizada dentro do brechó para que ele fique atrativo. Então, tudo isso é importante para quando você começa a ter um brechó, ter conhecimento de mídias sociais, que hoje em dia tudo é rede social, seja ela qual for. Então, é importante que você tenha esses conhecimentos mínimos de administração, de organização e de mídias. Maravilha.
Já estamos chegando ao final, está tão bom. Dá vontade de ficar mais, né? Dá, tá sim. Vou te pedir, então, Sara, para dar alguns conselhos aos jovens que estão cogitando a possibilidade, então, de investir na área de consultoria de imagem. A partir da sua fala, que foi tão bem explicada, com certeza alguém vai ser despertado a ingressar nessa área, né? Então, que conselhos você poderia dar a esses jovens? Que passos, né, eles poderiam dar? O meu conselho aos jovens seria estude. Estude muito. Por quê? Porque ao curso de consultor de imagem, como eu falei, né, a gente não tem essa parte acadêmica. Então, o que vai fazer com que o seu cliente, com que as pessoas que vão te contratar tenham confiança no seu trabalho, é o estudo. É você mostrar que você conhece a sua profissão. Então, estuda, faça o curso principal e depois vá se especializando, não pare, não se aprofunde mesmo na jornada de ser um consultor de imagem, né, ser um bom consultor. Outro conselho que eu dou, seja ético, muito ético, porque hoje em dia, né, as redes sociais, elas estimulam a gente naquela loucura de produção de conteúdo, e às vezes a gente pode se perder ali, né, na ética do trabalho. Então se mantenha ético com você, com a profissão principalmente, porque a profissão depende de profissionais éticos que estão atuando na área para ser uma profissão respeitada, e ética com o seu cliente. E outra coisa é de você ter em mente que você sempre, como consultor de imagem, você trabalha com pessoas. A consultoria de imagem é sobre pessoas. A moda, a roupa é uma ferramenta do nosso trabalho. Ela não é o principal, ela é a ferramenta. O principal do nosso trabalho são as pessoas. Maravilha. Então, pessoal, estamos chegando ao final. Nós tivemos aí informações tão importantes, tão preciosas, e eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não fiquem apenas nas informações, mas que vocês realmente adquiram e reforcem esses conhecimentos, levando adiante para o aprofundamento desses aprendizados, para a prática, que vocês possam realmente ouvir os conselhos da Sara e pesquisar os cursos, né? Como ela falou, detalhadamente, né? Vendo se realmente tem qualidade, os conteúdos que estão sendo oferecidos, não se baseiem apenas nos valores que estão sendo ofertados ali, mas olhem ali os conteúdos programáticos, e isso também é um conselho importante na pesquisa de um curso técnico ou superior, qualquer tipo de curso, independente da área, é importante essa comparação de conteúdos, né? Isso também nos ajuda a avaliar o tipo de instituição, o tipo de curso que a gente está procurando, né? O tipo de conteúdo que a gente está desejando se aprofundar, tá bom? E eu vou passar agora a oportunidade para a Sara fazer os agradecimentos que ela desejar e encerramos, então, ficamos para a próxima entrevista da Mostra de Profissões. Muito obrigada, Juliana, por essa oportunidade mais uma vez. Para mim, nunca vou cansar de falar isso, é uma honra poder falar sobre o meu trabalho. Então, assim, estou com o coração muito grato de poder falar para esses jovens, né, sobre a consultoria, né, sobre a importância da consultoria e os benefícios da consultoria. E eu queria deixar um último conselho, não só para os jovens que se interessaram pela profissão da consultoria de imagem, mas agora para qualquer profissional. Cuidem da imagem de vocês. A imagem realmente, ela fala muito. Então, cuidem da apresentação pessoal, né? Então, o jovem que vai estar procurando o primeiro emprego, independente de qual área que seja, para entrevista, é importante você, né, ter um cuidado com a sua apresentação pessoal, na vestimenta, na fala, em todos os aspectos. Tente prestar atenção nesses detalhes e se vista, se a gente deixar uma frase, né, com relação à consultoria de imagem, já se vista aonde você deseja chegar. Então, você almeja tal objetivo, já se vista para ele. Já vai ali dentro dos seus recursos, se vestindo para aquilo que você almeja. Muito bacana. Eu esqueci de te pedir, você pode mencionar aí também as suas redes sociais para o pessoal seguir?
As minhas redes sociais, eu tenho um Instagram, que é o @sk, que é de Sarah Kane, sk.imagem e estilo, e lá eu coloco os conteúdos, né, um pouco da minha vida, que eu gosto de compartilhar um pouco da minha rotina também, mas tem muito conteúdo bacana, principalmente no feed e nos stories também, sempre dicas muito técnicas e embasadas para vocês. Maravilha, Sara. Muito obrigada mais uma vez. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.